Você está? Eu desejo que muito bem, gente, principalmente depois de escutar essa obra belíssima ao violão com Gilson Brito, eu tenho certeza, olha, que você está prontinho para o nosso assunto. Você conhece o fagote? Já escutou esse timbre maravilhoso? Hoje o nosso bate-papo será com Francisco Silva, fagotista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Não perca por nada, porque este é o meu, mas é o seu, no Universo da Música com Patrícia Valadão. Eu tô feliz demais. Chiquinho, eu vou te chamar de Chiquinho, porque afinal de contas, todo mundo te chama de Chiquinho, por que eu não, né? Sim, sim, fica à vontade. Tô feliz demais com a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada, viu? Eu também tô feliz de estar aqui com você. E é muito bom, porque o fagote é um instrumento que realmente é pouco conhecido das pessoas de um modo geral, né, Chiquinho? Sim, é um instrumento ainda muito raro, aí, né? Então não tem muito ainda no mercado, mas isso está mudando. É, né? E como que essa raridade te encontrou? Isso daí foi um projeto da Basílica, né, do Santuário de Aparecida. E eu, como eu sou um pouquinho assim diferente, mais arteiro, eu decidi escolher algo diferente quando eu vi numa apresentação com a orquestra, com a banda da Aeronáutica na época, né? Aí eu vi, me apaixonei e estou aí até hoje. O seu progresso foi muito rápido, até ingressar numa filarmônica. Normalmente as pessoas já começam a sua atividade musical ainda na infância e você foi na adolescência, ou seja, você realmente descobriu o fagote, se apaixonou pelo instrumento e investiu tempo mesmo estudando. Sim, tinha logo no começo, quando o meu primeiro contato com o fagote, eu estudava das 8 da manhã até as 20 horas, que era o período que o projeto ficava aberto. E aí eu passei na minha primeira orquestra com 7 meses de estudo. Que é isso? E foi uma orquestra jovem lá de Taubaté, né? Foi aprovado, mas eu passei esse período estudando das 7 até as 20 horas e repeti o terceiro colegial 3 vezes. Mas cá pra nós, né? Olha hoje você, sua vida é toda na música, né? Sim. Então, realmente, valeu a pena você ter repetido o colegial. Não tem problema, não. A música é engraçado, né? A pessoa não entende, né, como é prazeroso a música. Exato. Quando a gente entra, que entende, poxa, o quão é difícil fazer uma melodia e tocar junto e tocar com o grupo, mas descobre o quão prazeroso é, isso daí muda a vida. Exato. E existe um preço que precisa ser pago. Sim. Né? O instrumento, as pessoas muitas vezes nos veem tocando o instrumento e quase que acham que nós somos até o instrumento é uma extensão nossa. Sim. Porque a gente se sente muito à vontade e às vezes a pessoa se frustra porque entra numa aula, começa a aprender e aí vê que é difícil, que tem um caminho longo para ser, né, percorrido. E muitas vezes não está disposto a pagar esse preço. Sim, as pessoas acham que é só chegar e tocar, né? E, na verdade, tocar talvez seja a última coisa que a gente faça. Exato. Porque eu sempre falo para os meus alunos, você vai interpretar uma peça, você tem que saber de onde veio, Exato. qual período que é, o que acontecia naquela época. Você vai tocar um clássico, por exemplo, você tem que ler o tratado do pai do Mozart, né, para poder saber interpretar. Exatamente. Então, aí quando eles entram, que ingressam, né, nesse mundo, eles falam, opa,
né? Não é bem por aí, não é bem só por aí, tocar, exatamente. né? E eu fiquei tão feliz porque nós nos conhecemos recentemente e gravamos uma música muito linda, um arranjo do Gilson Brito. Sim. Inclusive, esse arranjo é para orquestra ou era para um trio? É para um trio que ele fez violão, violoncelo e fagote, né? Esse trio eu pedi para o maestro Samuel fazer, porque essa música ela foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi logo quando eu aceitei Jesus e me converti, e eu achei essa música por um acaso, né? E quando eu vi, nossa, chorei bastante, assim. E eu falei para ele, não, eu quero tocar essa música, assim. E até hoje, assim, no meio evangélico, eu sou conhecido como Tu És. Realmente é uma composição muito feliz pela própria história, né? Sim. Que é realmente quando nós nos encontramos com Jesus, num poço, né, sedentos por água mesmo, H2O, mas quando a gente encontra Jesus, né, a gente realmente consegue entender quem pode saciar a nossa sede. Sim. E eu fiquei tão feliz de tocar essa música com você. Eu sei que o arranjo não era para o piano, mas nós fizemos uma adaptação e o nosso telespectador vai ouvir agora nesse momento. E eu espero que vocês gostem e aproveitem esse momento para terem também um tempo de oração.
Gente, vocês viram que maravilha. Chiquinho, que obra linda, que obra bem arranjada e que obra bem escolhida que a gente fez, viu? Graças ao Gilson, né? É verdade. Ele é um excelente arranjador, né? Nossa. E essa obra também é maravilhosa. Maravilhosa. Né? E o que eu achei interessante é que tem hora que você está com solo, eu estou te acompanhando, e tem hora também que você me dá a graça de fazer o solo também, viu? O importante é isso, né? A gente repartir. Exato, repartir as coisas. Mas, Chiquinho, queremos saber sobre o fagote, Sim. sobre as dificuldades, as possibilidades. E a primeira pergunta é, fale um pouquinho sobre a composição do fagote pra gente. O fagote, ele é um instrumento baseado na voz masculina, né? Então, ele tem aqui, a princípio, um tudel, né, que é onde a gente coloca a palheta e sopra, mas o corpo dele vem dessa primeira parte aqui, que é o tenor, né? Responsável pela parte aguda do instrumento. Aqui a gente tem o que a gente chama de bota ou culata, né, que fala, o tiro saiu pela culata. Não acredito. É justamente isso, porque ele vai passar aqui, ele vai ter uma volta aqui e vai voltar. E aí ele conecta com o baixo, que é a voz mais grave masculina, que é esse maior aqui, e a campana, né, que é onde da região grave sai a projeção do som. Em termos de extensão, Chiquinho, corresponde a quantas oitavas? Ele faz umas 4 oitavas, assim. Né? 4, extensão Ele vai mais ou enorme. menos do si bemol -1 até ali um mi 4, tem gente que vai até um sol 4. Nossa, ali. uma extensão enorme, É. enorme. Toca pra gente aí uma nota grave, uma mediana, uma mais aguda. A mais grave dele é o si bemol. E aí ele, né, vai subindo aí. E eu reparei aí que você, antes da gente começar, você estava umedecendo bem essa paleta aí, né? O que acontece se ela realmente não estiver úmida? Num concerto você entra também com um copinho com água? Sim, a gente entra. Tem músicos que preferem deixar na boca e, né, ir molhando conforme a saliva, mas eu levo sempre um copinho, sempre tenho um copinho comigo para molhar, né? A palheta ela é feita de cana da Índia, né? É meio que um bambuzinho. Você que confecciona? Sim, essa daqui em especial eu ganhei do meu professor, né? Do Francisco Formiga. E então, por isso que tá bonitinha, tem balaio, tudo bonitinho. As minhas são não tão bonitinhas assim. E aí a gente precisa umedecer porque essa cana ela tem fibras. E se a fibra tá seca, ela não consegue vibrar. Então você precisa umedecer ela para poder ela ir soltando essas fibras e aí sim a palheta consegue vibrar melhor. E quantas palhetas mais ou menos você precisa de ter no seu arsenal aí para o dia a dia? Eu, nas férias, eu faço bastante e dessa quantidade enorme que eu faço, eu separo 20 que ficam em casa, mas comigo, no concerto, geralmente eu tenho 3, que eu tenho geralmente uma palheta que eu acho que está muito boa, aí eu tenho uma palheta um pouquinho mais dura se eu preciso tocar mais forte, e uma palheta um pouco mais leve se eu preciso tocar mais suave. Então eu tenho essas palhetas coringas assim, para dependendo da obra, por exemplo, você vai tocar um Brahms, que é uma coisa mais delicada, mais sensível, né, você ter como reagir, né? Porque, para mim, pelo menos, eu não consigo fazer tudo somente em uma palheta. Seria maravilhoso, mas eu não consigo. Entendi. O fagote muitas vezes está associado na orquestra em partes cômicas. Às vezes a gente está ouvindo algum trecho sinfônico e em determinado ponto o fagote muitas vezes faz um solo e ele soa um pouquinho cômico. A maioria dos compositores, quando querem escrever trechos cômicos, utilizam fagote, não é? Sim. É pelo timbre, Chiquinho? Então, o fagote, ele é um pouco versátil, né? Tanto é que o fagote ele é muito utilizado em trilhas sonoras de filme, desenho animado, né? Todo mundo que vê, né, alguém fazendo... Né? Tipo, um desenho andando, saltitando, é sempre o fagote que está por trás ali, né? Então ele tem essa versatilidade. Hoje em dia, assim, para o fagote, ele não tem mais limite, ele não tem mais, tipo, ele
ele é só cômico, Sim. ou ele é romântico, né? Ele é bem versátil mesmo, assim. Tanto é que eu gosto muito disso, porque dá para brincar bastante com isso. Com certeza. Chiquinho, e eu sei também que ele tem inúmeras possibilidades de efeitos sonoros também. Sim. Principalmente nas articulações, ele é sensível às articulações. Quero que você mostre para a gente algumas das articulações que são possíveis. A clássica do fagote é o staccato, né? Que a gente faz lá. Que é característico mesmo, por conta da palheta. A palheta ela tem uma resistência a vibrar, então ele tem esse som característico mais curtinho. Mas nada impede de você fazer algo mais ligado, né? Fazer algo mais ligado, né? Tem efeitos como harmônicos, para ver se fica bem estranho, fica assim. São efeitos que são utilizados em música contemporânea. Sim. Então, tem de tudo um Em pouco. termos de digitação, as oitavas são todas as mesmas notas na mesma forma ou não? Cada oitava é, por exemplo, o sol na oitava mais grave é uma digitação, na oitava mais aguda é outra digitação. Mantém a mesma ou não? Então, o fagote, ele é um instrumento que não evoluiu muito. Então, ele não tem chave de oitava, né? É um instrumento um pouquinho delicado. Se a gente for comparar um saxofone, por exemplo, a mão esquerda do saxofone, ele tem uma chave de oitava. Eu tenho 10 chaves. Então, eu tenho que apertar todas essas chaves aqui para poder fazer uma determinada nota. E o polegar direito, que é o polegar de apoio do saxofonista, por exemplo, ele só tem o apoio ali. Eu tenho mais 4 aqui. Então, que é isso? meio que somos parentes. Misericórdia. Temos que trabalhar com os 10 dedos. Puxa né? vida. Então, a gente não tem uma relação dos harmônicos muito correta. Embora algumas notas pareçam, né? Eu vou fazer um sol, faço... Até algumas notas dá certo, mas... No geral, a gente não tem essa facilidade, né? Nós vamos continuar, mas agora eu quero chamar a pauta curiosa, essa pílula de curiosidade para você. A amplificação sonora tem uma importância fundamental em diversos contextos da música, comunicação e eventos ao vivo. Ela não apenas amplia o som, mas também contribui para a qualidade da experiência auditiva, garantindo que a mensagem ou a música alcance todos os ouvintes de forma clara, equilibrada e expressiva. Já na música erudita, é um tema delicado, mas importante, porque envolve equilibrar a tradição acústica com as demandas contemporâneas de espaço, audiência e tecnologia. Embora a música erudita tenha sido historicamente pensada para ambientes com acústica natural, como teatros e salas de concerto, a amplificação pode ser fundamental em determinados contextos, sem comprometer a integridade artística da obra.
Gente, que música maravilhosa. Gilson, muito obrigada. Obrigada por sua música, por esses sons. Que Deus continue te abençoando, que você continue levando essa bênção sonora para os nossos corações. Obrigada, viu? Ah, e ele é incrível, viu? Incrível. Ele é um músico extraordinário, né? Ele é um músico autodidata, né? Pois é, além de tocar, um excelente arranjador também, né, Chiquinho? E o músico melhor de completo. tudo, né? É um grande adorador de Deus. Que é o que completa, né? Sim. É o tudo, né? Essa bênção, né? É, essa bênção. Na orquestra, o fagote, ele é um instrumento de ataque imediato ou não? Ele é um instrumento que você, no momento em que você manda o seu ar, ele tem um certo delay. Não, ele tem um delayzinho, né? Porque depende muito da sua respiração. Então, como a gente trabalha com pressão, no momento que a gente vai e sai depois, né? Então, no ataque não é imediato. A gente se prepara para o ataque. Então, você sempre tem que pensar antes. Sim. Outra pergunta. Você senta justamente à frente do maestro. Sim, procuro sentar na frente dele. Exatamente. Só que atrás de você, normalmente, está a percussão. Sim, percussão, trompetes, ali. Exato, os metais, ou seja, uma sonoridade muito intensa, né? E eu sei que na orquestra vocês precisam de buscar um equilíbrio sonoro e também um equilíbrio de ataques para nós que estamos lá na plateia possamos ouvir tudo junto, saindo junto. Como que você trabalha esse equilíbrio? Basta apenas o olho na mão do maestro ou você precisa de entender desses ataques dos outros instrumentos? Sim, a gente precisa trabalhar o coletivo, né? A gente tem como referência o maestro, porém os chefes, né, os líderes, eles nos auxiliam muito com o movimento de corpo. Por exemplo, se a gente vai fazer um ataque todo mundo junto, os líderes têm a postura de respirar e fazer o movimento. E mostrar para a gente o momento, né? E a gente tem que estar sensível a esse tipo de comando, né? Mas, no geral, o que favorece, né, o que faz prevalecer é o dia a dia, né? É a vivência junto com esses músicos, né? E você percebe essa dinâmica diferente em outras orquestras que você atua? Sim, porque é diferente, né? Você, mesmo que a pessoa seja ansiosa e ela está do seu lado ali há 10, 20 anos, você entende que ela é ansiosa, então você se acostuma com aquilo. Você vai para um outro lugar que a pessoa é mais tranquila, no momento que você vai atacar, no primeiro momento, você vai atacar como se estivesse com uma pessoa ansiosa do seu lado. E aí o ataque pode vir à frente, sim, né? Sim. Mas com o tempo você vai se ajustando e resolvendo. Sua dinâmica de estudo. Eu sei que você é uma pessoa estudiosa. Eu sei que a Filarmônica demanda um repertório intenso, volumoso. Quase toda semana vocês estão fazendo concertos. Como que é a sua dinâmica de estudo no dia a dia? A dinâmica é a seguinte: um determinado momento da vida, quando você adquire bastante experiência, você não necessariamente precisa estudar tudo, né? Você tem maturidade. Então, né? justamente isso. Por exemplo, a gente vai falar de uma Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo. Eu devo ter tocado pelo menos umas 50 vezes, fácil, né? Então, quando ela aparece no repertório para estudar, eu já sei ali aonde que é os trechinhos que dão problema. Então, eu já vou logo ali resolver aquela questão e eu arrumo um tempinho até para mim, né? E outra pergunta que eu já imagino a sua resposta, claro, tá? Músico sempre pronto, né? Tem que estar. O maestro, ele não permite, no primeiro ensaio, tem que estar pronto. Pode gravar, não é, Chiquinho? Porque ele não permite, né? O nível de exigência é muito alto, né? Exatamente. E isso acaba que transforma a nossa rotina do dia a dia. Né? A gente vai ler a obra com antecedência, você vai preparar, e você chega no primeiro ensaio como se fosse o concerto. Sim. Não é? Porque o maestro, ele não vai corrigir notinhas, desafinação, coisa do tipo, não. Ele vai falar de música. Exato. Ele quer já falar sobre música e fazer a música acontecer. Então, você tem que estar pronto. Tanto é que no cronograma da gente, a gente recebe a primeira metade do ano, no ano anterior. Já, né? A programação, quem vai tocar o quê. Então, é tudo muito organizado. Tudo Ou muito seja, calculado. para não ter desculpa, né? Sim. De chegar e falar, ai, desculpa, não tive tempo de estudar. Isso não existe, né, Chiquinho? Sim, e se tem alguma mudança, por exemplo, pelo regimento interno,
o chefe ou até o maestro, eles precisam mudar com 30 dias de antecedência. Sim. Então, é uma coisa muito organizada. Isso traz paz, né? Bem, vamos chamar agora Notas da Cidade. No coração de Belo Horizonte, o Museu Giramundo guarda o maior acervo de teatro de bonecos do Brasil. Aqui eles continuam vivos, muitos ainda em cena, encantando plateias. O acervo reúne bonecos, desenhos e projetos técnicos do mestre Álvaro Apocalipse, além de uma impressionante coleção de fotografias históricas. Mas o valor do Giramundo vai além do que se pode ver. É também um centro de conhecimento onde a tradição do teatro de bonecos é mantida viva e compartilhada. Museu e Escola Giramundo caminham juntos, formando novas gerações de marionetistas e transformando cultura em educação. O Museu Giramundo está localizado em Belo Horizonte. As visitas guiadas são adaptadas ao perfil de cada público, de crianças a universitários, e incluem muito mais do que o acervo de bonecos, oficinas, desenhos e projetos, biblioteca e até uma lojinha cheia de encantos. Quer saber mais informações? Acesse o site giramundo.org. Que maravilha, Chiquinho. Olha, quero agradecer demais sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Foi muito bom você falar sobre o fagote, mas eu quero que você deixe uma palavra para o nosso telespectador sobre a carreira, né? Sobre motivação. A palavra é sua. Eu aconselho a não desistir, né? A persistir. É o mais importante. O talento, ele não resolve tudo, né? Mas o esforço faz você conquistar. Então, eu recomendo que não desista. Gostei. O talento não resolve tudo, mas o esforço faz você conquistar. Isso daí. Maravilhoso, viu? Bem, agora nós vamos para o nosso momento de oração. Eu convido você para parar tudo, para tudo. E vamos orar. Nós vamos tocar uma música que fala sobre a bondade de Deus. Certamente que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. É a promessa do Senhor. E nós dois faremos essa música juntos e é uma alegria imensa compartilhar desse momento com o irmão. Para mim também.